atos iniciais do corretor. Bom, o que preciso fazer para ser corretor de imóveis? Em primeiro lugar, isso é regulamentado. Regulamentado por lei, uma lei federal, hein? Uma lei federal. Lei 6.530, de 1978. Então, a profissão do corretor de imóveis é regulamentada por lei. Legal, regulamentada por lei. Olha que interessante, olha que respaldo legal que o corretor tem. Mas o corretor precisa ser formado. Formado no quê? Ele precisa ter um curso técnico de transações imobiliárias, né? Então, esse curso de transações imobiliárias é o curso que vai realmente habilitar o corretor a fazer inscrição no Cresce, ter a carteira do Cresce, ter um número de inscrição e conseguir exercer a profissão com qualidade, com credibilidade, confiança, de forma regulamentada, ok? Lembrando também que o corretor que não tem inscrição, tome cuidado. Para começar, não é corretor, a lei não vai abranger esse corretor que não é inscrito junto ao Cresce. E mesmo porque nós estamos falando até de um crime, exercício ilegal da profissão. Então, quer fazer a profissão de corretor, quer exercer a profissão de corretor para ganhar seus devidos honorários, tem que ter inscrição junto ao Cresce. Tem que estar realmente inscrito, regularmente inscrito ao Cresce, tá bem? Então, tire o Cresce, faça tudo direitinho, comece da forma correta para ter sucesso na profissão. Vamos lá, vamos falar então o que são os atos iniciais do corretor, hein? O corretor, quando eu falo de corretagem, a primeira coisa que eu vou ter em mente é a captação. Ah, vou captar imóveis para vender, vou captar imóveis talvez para alugar, vou captar imóveis para fazer permuta, comodato, captar. Só que muitas vezes o colega, o corretor, esquece que não é só captar. Captar é importantíssimo, mas nós temos que ter e cumprir os atos iniciais. Que são esses atos iniciais? Então, vamos primeiro, o mais importante. O mais importante ato inicial do corretor tem que fazer, hein, corretor? Cuidado, hein? Tem que fazer. É autorização de serviço. Autorização de serviço, declaração de trabalho ou contrato de corretagem, não importa o nome. O corretor, a corretora que nos assiste, pode usar o nome que queira. Põe lá o título, contrato de corretagem, autorização de serviço, declaração de autorização, qualquer nome, o que você achar mais bonito. Mas tem que ter um papel escrito, onde o corretor, ele se proteja nesse sentido. Como assim, professor? O corretor, para que ele possa exercer seu elo de ligação, no ato de compra e venda, no ato de locação, ele precisa de um papel escrito, onde o sujeito que o contratou autorizou ele para fazer esse serviço. Então esse papel não precisa ser uma bíblia, esse papel. Não precisa ter 5, 6 folhas, nada disso. Apenas uma folha. Apenas uma folha. Então, autorização de serviço, contrato de prestação de serviço de corretagem, não importa o título. Essa folha vai ter o quê? Para que você, amigo corretor, amiga corretora que nos assiste, foi contratado? Qual o imóvel? O imóvel é objeto do negócio, seja para uma locação, seja para uma venda. Vai mencionar também nessa folha se foi contratado para fazer a locação, ou para uma venda, ou para uma permuta. Qual o valor dessa locação? Qual o valor dessa venda? Então, um documento simples, apenas uma folha, pode colocar 2 testemunhas, a data, faz quem assinar o seu cliente, quem o contratou. É o contrator, é o vendedor que te contratou? Coloca lá. É o próprio, não é o vendedor, é o próprio comprador que contratou você? Coloca lá também. Então essa autorização é importantíssima para que você receba a sua comissão. Senão pode ter problemas, hein? Pode não, vai ter problemas. Porque se o sujeito decide não pagar você, corretor, provavelmente você não vai nem receber isso na justiça, hein? Então muito cuidado. Faça essa autorização de trabalho, esse contrato de prestação de serviço. Além de não receber, é uma infração junto ao Cresce. O Cresce está lá na lei, hein? Dá uma olhadinha nessa lei, é curta, hein? 6.530 de 78, lá no seu artigo 20, está mencionando que o corretor, ele tem lá, artigo 20, isso mesmo, ó, ele tem a função, não só a função, mas como a obrigação de fazer um contrato escrito dessa prestação de serviço. Então, para que começar errado? Tudo que a gente começa errado, termina errado. Então, faça autorização de serviço. Então, é importante para você não cometer uma infração ética junto ao Cresce, o órgão que regulamenta, fiscaliza a profissão, para dar credibilidade à profissão, e também terá grandes problemas na justiça para receber isso, hein? Grandes problemas na justiça para receber isso. Então, faça da forma correta. Faça essa autorização. É o principal ato. Pensou em corretagem? Sou corretor. O que você tem que pensar ter em mente? Inscrição ao Cresce. Tem que ter uma inscrição ao Cresce, senão é exercício legal da profissão. Segundo passo. Agora vou captar imóveis para vender, para alocar. Vou captar imóveis para permutar. Não interessa. Você tem que captar. Mas captou, tem que fazer o seu cliente assinar um documento escrito. Pode ser autorização de serviço, pode ser declaração de serviço, pode ser contrato de prestação de serviço. Não importa o nome, mas tem que fazer. Tem que fazer porque isso é uma garantia para você. Primeiro, você já está seguindo os princípios da lei,
está seguindo os princípios do órgão de fiscalização que é o CRES, e também vai receber com tranquilidade, porque se o sujeito, o vendedor, o locador ou o comprador, quem o contratou, não te pagar, não pagar os seus honorários, você vai cobrar na justiça e com isso vai ter grande chance de receber. Grande chance porque é o documento probatório. Quando nós entramos com uma ação de cobrança junto ao judiciário, porque não tem mais jeito, o cliente se nega a pagar, o cliente fala não vou pagar por algum motivo, ou foge, omissão, some e não quer pagar a comissão, o que o corretor tem que fazer? Em primeiro lugar, manda uma notificação extrajudicial. Faz uma notificação extrajudicial. Envia para esse cliente que não quer fazer o pagamento, que está se ocultando, está sumindo, está fugindo de você. Fez a notificação extrajudicial? Lembrando, dica, hein? AR, aviso de recebimento, ou através de um cartório, você tem que ter a prova que alguém recebeu essa notificação. Se essa pessoa, o próprio recebeu, esse próprio cliente que está agindo de má fé não recebeu, melhor ainda. Então, tem que ter essa prova. Mandou a notificação? AR, aviso de recebimento. Se não mandou em AR, manda via cartório. O que importa para nós é que você comprove isso, que você mandou uma notificação pedindo, solicitando. Ô meu cliente, ô comprador, ô vendedor, lembra a comissãozinha lá que foi acordado, conforme cópia, anexo aí, a declaração de serviço? Você precisa me pagar. Você tem 20 dias para pagar sob medidas judiciais. Então já começa por aí. Com esse respaldo legal, com essa notificação, mais autorização de serviço, mais e-mails, mais testemunhas, mais o que você tiver, nasce a grande chance de receber isso na justiça. Por quê? Você prestou um serviço, é uma prestação de serviço. O corretor, a corretora é o elo de ligação entre comprador e vendedor, entre locador e locatário. O corretor, ele que faz essa união aqui, ó. Quando ele faz essa união, ele fecha um negócio, nasce o direito de receber os honorários, conhecido no mercado como comissão, mas conceito correto, honorários, o corretor ganha honorários. Então, não é justo você trabalhar num imóvel, seja para uma venda, para uma locação, para uma permuta, seja por que for, foi contratado para isso e não vai receber? Ah, não pode ser assim. Tem que receber um direito seu, caráter alimentar, é o seu salário. Então faça a coisa bem feita. Faça esse ato inicial, principal, autorização de serviço ou contrato de prestação de serviço. Não importa o título, importante é você fazer esse contrato por escrito. Tem que colocar as informações básicas, o nome do seu cliente, RG do seu cliente, tem que fazer. Ah, professor, é difícil isso, o cliente muitas vezes se nega, porque outros corretores não fazem. Não vai correr esse risco. Não vai correr esse risco, se você não fizer, pode ter problema e pode não receber a sua comissão. Vai trabalhar de graça, vai gastar gasolina, tempo, dinheiro e não vai receber seus honorários, né, que é o seu salário. Então não faça isso. Se a categoria, todos os corretores começarem a obrigar o mercado e o mercado realmente aceitar isso, fica mais fácil. Então faça por escrito. Fuja dessa encrenca de não receber a comissão e ter um problema, na verdade, disciplinar junto ao CRES, tá bom? Que aí pode ter uma sanção contra você também. Então faça isso. Então quando a gente fala de atos iniciais, em primeiro lugar, com certeza, o mais importante é a autorização de serviço. Autorização de serviço, o contrato de corretagem, não importa o nome, você escolhe o nome, mas o importante é fazê-lo. Tem que fazer, tem que colocar no papel, tem que ser escrito. É isso, é assim que a lei determina, ok? Dá uma olhadinha na lei, é a sua lei, tem que conhecer, tem que saber, dá uma olhadinha. Bom, quando eu falo de atos iniciais, falamos que o contrato tem que ser simples, bem simples, né? Não precisa de um contrato de 5, 6 folhas para assustar o cliente, apenas uma folha. Eu falo também que tem que colocar o valor do imóvel, e tem que colocar o período, né, que você foi contratado, 3 meses, 30 dias, coloca lá também. Muitas vezes você foi contratado para vender o imóvel em 3 meses, se não vender, esse contrato chega ao fim. O que é importante aqui? Tá? É importante também, além desse ato inicial, a gente vincular a outros atos iniciais. Então vamos lá. O segundo ato inicial, vejo com grande importância, de grande revelia, é o ato dos autos de vistoria, principalmente na locação, hein, gente? Ó, amigo que está nos assistindo, hein? Locação, fique esperto, vamos ter sucesso na locação. A administração não é fácil, a responsabilidade é sua. O cliente, quando contrata o corretor, ele quer o quê? A sua responsabilidade, é isso que ele quer. Ele quer que você realmente seja o elo de ligação entre comprador e vendedor, locador e locatário, mas ele quer que você assuma essa responsabilidade. Então, cuidado. Então, auto de vistoria tem que ser feito. Ah, na venda, no contrato de compra e venda tem que ser feito? Tem que ser feito. Muitas vezes você, corretor, promete um imóvel que muitas vezes não vai vir com os objetos acessórios dentro da casa, dentro do imóvel comercial. Muitas vezes promete um imóvel, muitas vezes aquela parte do fundo não vai junto no contrato de compra e venda. Cuidado, cuidado. Tem que fazer auto-vistoria.
auto-vistoria para vender o imóvel no estado que se encontra, inicial, e a auto-vistoria final. Levando lá para a locação, ó, vem comigo, hein, vem comigo. Locação, mais importante ainda. Muito mais importante ainda a locação, hein? Por quê? Porque na locação, o auto-vistoria tem que ter auto-vistoria inicial. Você está alocando um imóvel, você tem que fazer uma auto-vistoria e fazer quem assinar? O locatário. Para ele ter conhecimento do que tem naquela casa. É com as pertences, é com os imóveis? Ou essa locação é só o imóvel em si, o apartamento, a casa? Cuidado, tem que ter auto-vistoria. Com foto ou sem foto, professor? Com foto melhor. Vamos aproveitar a tecnologia. Já falando em tecnologia, vamos usufruir do e-mail. Isso mesmo. Até lá para autorização de serviço, contrato de corretagem. O e-mail é reconhecido como prova. Mas tem que ter o aceite, né? Tem que ter lá a resposta, não aquela resposta automática. Tem que ter a resposta realmente de quem recebeu o e-mail. Então, usufrua do e-mail. É um ótimo meio de prova, tá bem? Voltando na auto-vistoria, na locação, tem que fazer? Tem que fazer. Se possível, com foto. Isso é importante. Tivemos um caso, tem informação de um caso, onde o sujeito, o corretor, fez uma locação. Ao término da locação, o que aconteceu? Quer ver? Escuta essa aí, ó. Ao término da locação, o corretor não fez o auto de vistoria final. Também não tinha feito o auto de vistoria inicial. Bom, não fez auto de vistoria, nem inicial nem final. Locação, hein? A locação era por 6 meses. O que aconteceu? Ao término da locação, o proprietário, ele sim fez a vistoria dele. Hoje não temos mais leigo no mercado, o cliente ele sabe das coisas, ele vai e consulta no Google, não é verdade? Esse cliente alegou que tinha um lustre na sala. E com o término do contrato, sumiu o lustre. Cadê o lustre? O corretor, juntamente, chamado nesse assunto, juntamente com o inquilino, foi lá. Realmente, cadê o lustre? O inquilino alegava que não tinha o lustre. O inquilino alegava que não tinha. O proprietário, o locador, alegava que tinha. Olha que situação. E o corretor? Não tinha prova para falar que se tinha ou não tinha. Tinha a prova verbal, mas isso na justiça é complicado, né? O que aconteceu? O sujeito, o proprietário, o locador entrou com a ação. Recebeu. Recebeu por quê? Tinha prova testemunhal. Além da prova testemunhal, tinha os recibos desse lustre. O lustre não era barato. O lustre mais de 6 mil reais. Olha só. O aluguel era em torno de 4.500. Então o corretor recebeu uma boa comissão, mas lá na frente foi condenado, juntamente com o inquilino, uma responsabilidade solidária. O que é isso? Os dois foram chamados para responder aquela questão. Então cuidado. Auto de vistoria, quando fala de locação, tem que fazer inicial e tem que fazer o final. Tem que fazer, hein? Tem que fazer. Faça. Não coma bola nisso, corretor. Vamos ter sucesso na profissão, hein? Então tem que ter. Então, além do auto de vistoria, inicial e final, acaba por aí, acabou. Vamos voltar lá no compra e venda. Ó, que importante, atos iniciais. Ó, compra e venda, esquece a locação agora. Quando eu falo de compra e venda, eu tenho que pensar, principalmente, autorização de serviço. Isso é para locação, para qualquer serviço. Você, corretor, corretora, por obrigação, tem que fazer um contrato de prestação de serviço por escrito, por obrigação. Bom, fez isso? Legal, ótimo. Vai para compra e venda. E aí tem duas coisinhas lá que a gente chama, no direito civil, chamamos de proposta e aceite. Tem que fazer, a proposta tem que ser por escrito. O comprador foi lá, olhou o imóvel e gostou. Gostou? Tem que fazer o aceite, tem que fazer a proposta. Por escrito essa proposta. Colocar o valor. E essa proposta tem que ser clara. Eu pago até 200 mil. Olha como é bem aberto, né? Até 200 mil pode ser 190, pode ser 180. Não é até, eu pago 200 mil. E aí, por um outro lado, o vendedor tem que fazer o quê? Tem que dar o aceite. É isso mesmo. Tem que dar o ok. O aceite por escrito ou por e-mail também vem sendo reconhecido como válido na justiça. Tem que dar o aceite. Falou em compra e venda. Então eu tenho também os atos iniciais de compra e venda. Proposta, por escrito, bem clara, bem objetiva, com o valor, período também é importante colocar, e tem o aceite. Quem dá a proposta, quem dá o aceite? Comprador faz a proposta. Vendedor o aceite. Pode ser feito também, e aí é facultativo, um contrato preliminar. Isso mesmo, um contrato preliminar ou pré-contrato, não importa o nome. O que é esse contrato preliminar ou pré-contrato? É um rascunho desse ato de compra e venda. Muitas vezes o sujeito quer comprar, não tem a totalidade do valor para comprar o imóvel, então é feito um contrato preliminar, ou um contrato preliminar, ou um pré-contrato. É um rascunho. Porque depois, fechado o negócio, concluído após a proposta e o aceite, proposta e aceite, anota aí com carinho, esse contrato vai ser levado a registro lá no cartório de imóveis. É importante registrar no cartório de imóveis? O Código Civil é bem claro para nós. Imóveis acima de 30 salários mínimos, isso mesmo, anota aí, ó.
imóveis acima de 30 salários mínimos, obrigatoriamente tem que ser escrito. Ela tá lá no código, hein? Tem que obedecer, tem que ser escrito. Ah, então abaixo de 30 salários mínimos não precisa, professor, é isso mesmo. Abaixo de 30 salários mínimos, o próprio Código Civil, ele fala, não precisa ser escrito. Passou de 30 salários mínimos, tem que ser escrito, compra e venda, hein? Objeto imóvel, imóvel. Então tem que ser escrito. Acabou, professor? É só esses atos iniciais, então? Não, tem mais coisa aí. E muito importante, hein? Guarda o que eu vou falar agora. Certidão. Não existe corretagem sem certidão. Já vi corretores que fazem um negócio, participam de uma negociação e não tiram uma certidão. Uma certidão. Uma certidão. Não pode, tem que tirar a certidão. Tem que tirar a certidão. Certidão do quê? Vamos pensar em 3 momentos. Primeiro lugar, compra e venda precisa? Precisa. Locação mais ainda. Não sei qual que precisa mais, as duas precisam. Mas vamos lá, na compra e venda. Certidão do quê? Ah, certidão do quê? Vou pensar em 3 momentos. Primeiro, eu preciso das certidões, e as certidões, quando eu falo, eu preciso da certidão negativa, porque a negativa é que consta que não há processo, nada consta daquele sujeito. Isso tem que sair, porque se sair positiva, essa certidão vai me ajudar muito, vai melar o negócio. Mas eu preciso de certidão do comprador, do vendedor e do imóvel. Ah, 3 coisas, então, 3 pessoas? Sim, comprador, vendedor e o imóvel. Comprador, para que eu preciso da certidão do comprador? Eu preciso das certidões para provar que o sujeito é honesto, tem boa fé para fechar um contrato. Do vendedor, mais importante ainda, uma certidão trabalhista, civil, certidão federal, certidão da fazenda. Hoje está fácil. Hoje consegue tirar 90% das certidões, você consegue tirar pela internet. Facilidade, vamos aproveitar. Por que a certidão do vendedor? Pô, é o vendedor, é ele que me contratou, eu preciso tirar a certidão dele? Precisa. Muitas vezes esse vendedor, ele quer fazer o quê? Ele quer que você, corretor, participe em um objeto de fraude. Cuidado com isso. Como assim, professor, objeto de fraude? Quer ver? Esse vendedor está vendendo uma casa. Só que essa casa já existe um ônus, um bloqueio judicial, em virtude de uma ação trabalhista da sua empresa, da empresa do vendedor. Vai correr esse risco? Tem que ter certidão trabalhista. Você tem que provar que esse corretor, na verdade esse vendedor, ele pode vender o bem. Não existe um bloqueio judicial. Cuidado com isso. Tire as certidões, então. Certidão, vamos pensar em 3 coisas, então. Vendedor, tem que tirar. Comprador, tem que tirar. E do imóvel, porque o imóvel pode ter débito junto à prefeitura. Se for imóvel rural, ITR, se for prefeitura, IPTU. Então eu tenho que comprovar o quê? Tem que comprovar que esse imóvel não tem ônus, não tem débito. A taxa de lixo em São Paulo e outros estados, então tem que comprovar que não tem uma taxa de lixo, não tem débito junto à prefeitura. Então eu preciso dessa certidão. Quando eu falo de imóvel, eu preciso da certidão, uma certidão de matrícula do imóvel. Antes de 73, era chamado de transcrição. Então, certidão de transcrição. Após 73, com a Lei 6.015, matrícula. Matrícula. O que é matrícula, professor? O que é a transcrição? Eu sei que você sabe, mas vamos relembrar juntos aqui, ó. Matrícula e transcrição é o RG do imóvel. É isso mesmo, o RG do imóvel. Lá consta todas as informações desse imóvel. Quem é o último proprietário, quantos proprietários já foram dono daquela propriedade, se existe algum ônus que aí interessa para nós, o que é esse ônus? Um bloqueio judicial, para ver se pode ser vendido, se existe uma cláusula que pode proteger o imóvel. Olha a importância disso. Então não tem como você fazer uma compra e venda ou uma locação sem levantar certidões. Certidões do imóvel, certidões do comprador, certidões do vendedor. Tem que levantar, hein? É para sua proteção, ok? Então, vamos lá, vamos para a pergunta X, então. Caros amigos, vamos lá, momento especial, pergunta X, hein? O que é essa pergunta X? Professor, eu preciso guardar essas certidões comigo? Ou eu só tiro essas certidões e entrego aos meus clientes, comprador e vendedor? Vamos para a resposta? Questão X? Então eu vou te falar a resposta. Guarda com carinho para você, corretor, hein? Essas certidões, legal, é para proteger o negócio, para mostrar conhecimento técnico, conhecimento em transações imobiliárias, para proteger o vendedor e o comprador e fechar o negócio com sucesso, com êxito. Mas essa certidão, veja bem, é para você tira a cópia. Quer guardar a original? Guarda a original. Não quer guardar a original? Guarda a cópia, mas é para você. Esse dossiê, inclusive, junta lá com essas certidões que você já tirou, junta também a cópia do contrato de compra e venda ou de locação, ou também junta os documentos, os e-mails, junta, deixa guardado com carinho pelo menos uns 5 anos ali, ó. É isso mesmo. Não quer guardar muito papel? Escaneia. Mas tem que guardar. Esse dossiê vai te proteger.
amanhã ou depois aparece uma ação judicial no meio do caminho, uma ação pauliana, uma fraude contra credores, esses termos mais técnicos de ações judiciais, que quer anular o negócio, quer cortar o negócio, acabar com o negócio que você fez, já ganhou sua comissão, ou aparece um inventário litigioso no meio do caminho, ou um divórcio litigioso, essas certidões vai provar que você, corretor, fez as coisas certas. Você foi o elo de ligação e agiu da forma adequada. Se amanhã ou depois o sujeito, vamos lá para a locação, o sujeito deixou de pagar aluguel, naquele momento que você foi o elo de ligação no negócio, você provou que aquele inquilino era um bom pagador. Você não tem uma bola de cristal para adivinhar que aquele inquilino, que na época era um bom pagador, se tornou um mau pagador. Você não tem como fazer isso. Então, na verdade, quando você guarda essas certidões, amanhã ou depois, esse locador que vira contra você, porque o inquilino deixou de pagar aluguel, que vai lá reclamar no Cresce de você, que vai reclamar de você no Reclame Aqui, que vai tentar te processar pela responsabilidade civil, você tem os meios de provas para te defender. Você pega da gaveta lá os documentos escaneados ou guardados e fala, opa, excelência, juiz, o sujeito está me processando pedindo a minha responsabilidade no negócio, perdas e danos. Porém, na época, eu fechei o negócio, ajudei, fui o corretor. Estava tudo certo, estava tudo correto. As certidões, todas negativas. Serasa SPC, o sujeito não tinha o nome incluído no órgão de proteção ao crédito. Como também não tinha ações trabalhistas. Como também não tinha outros problemas judiciais. Como também não tinha certidão de protesto positiva. E você se protege e foge dessa. Então, corretor, você é o elo de ligação entre comprador e vendedor, locador e locatário. Você é o elo de ligação. Você é o sujeito que é contratado para assumir essa responsabilidade e ajudar para que o negócio ocorra da melhor forma possível. Mas tem que se proteger também. Guarde as certidões, cópia originais, você que escolhe, mas com carinho. Se proteja, ok? Vamos para o terceiro bloco então? Pergunte ao professor. Jonas, agora sim, Jonas de São José dos Campos, ele pergunta, professor Júlio, se eu tenho as certidões e tenho a autorização de serviço, se o meu cliente deixa de pagar, fica mais fácil para receber essa comissão? Com certeza, fica mais fácil para você receber 100%. Você imagina uma situação, amigo corretor? Um abraço para você, um abraço para a cidade de São José dos Campos, um abraço para todos que estão nos assistindo. Conto com você, um compromisso marcado toda quarta-feira, às 10 horas. Lembrando que quarta-feira é um dia especial, temos o programa Questão de Direito, às 10 horas da manhã, meia hora, vai te ajudar, vai te qualificar para você ter sucesso na profissão. Meia hora, não perde não. Assiste aí no celular, assiste em casa, assiste no escritório, na imobiliária, ok? Não perde, vai te ajudar, hein? Amanhã depois essa dúvida do colega vai ser a sua. Conto com você. E tem a Quarta Nobre também. Quarta Nobre, sucesso total. Não perca a Quarta Nobre aqui no Cresce, tá bem? Os palestrantes mais importantes do Brasil, o Cresce traz para ajudar você, para te qualificar. Aproveite a situação. Vamos lá. É importante, então, ter essa autorização de serviço, autorização de trabalho? Com certeza. Essa autorização de serviço, essa autorização de trabalho, quando vira um processo judicial, uma ação de cobrança, de execução, ela vai te ajudar. Demonstra o quê? Boa fé. Demonstra o quê? Você cumpriu os princípios do Cresce. Demonstra o quê? Que houve um negócio, conhecido no direito como pacta sunt servanda, houve um acordo entre as partes. O sujeito contratou para vender o imóvel. Quando você fecha o negócio, surge o quê? Surge o direito. O direito de receber os seus honorários. Vamos usar esse termo, honorários, mais bonito, é realmente o seu direito. Então, faça isso. Entre com uma ação, mas respaldado da documentação. Então, documentação mais importante é a declaração, autorização de serviço ou contrato de corretagem, ok? Não esqueça de tirar certidões, importante também, porque nós temos duas situações aí. Temos situações onde o corretor é o autor da ação para cobrar seus honorários, então é importante a autorização de serviço, é importante mostrar para o juiz que o corretor fez um trabalho, que trabalho? Ele tirou certidões, fez um levantamento do imóvel, certidão de matrícula ou transcrição, que ele fez um levantamento no geral. Então é importante isso, tá bom? Então, vamos finalizar nosso programa. Foi um prazer imenso estar com você. Quarta-feira eu estou de volta. Mande perguntas aqui para nós, na nossa central, que com certeza o tema, se não for de prontidão, se não for para os próximos programas, em algum momento nós vamos trazer essa questão. A sua dúvida aí de casa, aí do escritório, do corretor, pode ser a dúvida do colega, com certeza é, e vamos trazer isso à tona, tá bem? Esse programa tem o intuito didático para qualificar você, corretor. Feito com muito carinho pela TV Cresce,
Parabéns para você que nos assistiu e avisa os colegas, avisa o pessoal de casa, avisa meia hora, olha que conhecimento que você vai ganhar, tá bom? Conto com você, obrigado, até mais, sucesso, boa semana!